Olá pessoal, mais uma vez aqui, dessa vez eu apareci já mais alegre para dizer para vocês que esse vídeo será um pouco menor do que o que eu fiz por último essa semana. Não significa que não é para vocês dar uma olhada aqui embaixo, olha o tanto de vídeo que nós temos aí, acompanhe o canal, tem um monte de coisa boa aí para vocês. Tudo com a ideia de formar vocês, preparar vocês para as provas de todos os vestibulares do Brasil e principalmente o Enem. É o nosso grande foco. Então, esse desafio é longo nesse ano. E eu queria dizer para vocês que essa ideia nossa de criar esses vídeos é uma ideia de contribuir com vocês no auxílio do estudo, mas de colocar os tópicos que têm uma probabilidade maior de cair, colocar os tópicos que são os temas mais importantes de cobrança nos vestibulares, que não significa que não são os temas, que são somente os temas importantes. Nós temos um monte de temas importantes para debater aí, em todas as ciências, as ciências exatas, humanas, linguagens, enfim. Mas aqui nós estamos colocando os conteúdos mais cobrados em vestibulares. Então vamos lá. Hoje o nosso conteúdo é formação dos estados nacionais. Sociologia. Ué, professor, esse tema não é história? Sim, também é debatido, discutido e apresentado na história, mas nós também discutimos ele na sociologia. Ué, mas aí então virou bagunça? Não virou bagunça. Nós estamos trabalhando hoje, já tem um tempo, a interdisciplinaridade dos conteúdos e das disciplinas. Então aqui nós estamos falando de ciências humanas, então nós podemos sim analisar a formação dos estados nacionais em vários pontos de vista. E hoje é do ponto de vista sociológico. Eu queria aqui começar a contar para vocês uma coisa. Aliás, antes, se inscreva no canal, faça a sua parte para que vocês possam ver outros vídeos, para que vocês possam, a partir daqui, também compartilhar o vídeo, divulgue essas mensagens. Vamos passar para todos, para que todos tenham essa oportunidade de estudar também para os nossos amigos e os nossos companheiros. Combinado, gente? Estados nacionais. Vamos nos situar na questão histórica. Nós temos, e aí nós vamos nos colocar lá para a Idade Média, período feudal, período de quase 1000 anos, a famosa Idade Média, onde o mundo passou quase 1000 anos de um processo econômico um pouco agrário, a agricultura era maior, havia aquele fenômeno da Idade Média que as pessoas saíram da zona urbana e iam para o campo. Então foi o contrário. E ali, por muito tempo, a economia se baseou ali. Ali surge uma classe muito e que estava começando, que eram os comerciantes que foram chamados de burgueses, porque eles ficavam nas cidades que tinham o nome de burgos. E ali eles foram se fortalecendo a cada vez e foi surgindo como uma classe. Mas não tinha tanta força, porque naquele momento da Idade Média a força era da idade da igreja. Lembra daquela pirâmide e hierarquia da Idade Média? O clero, a nobreza, os servos, camponeses e escravos. Então essa era a composição um pouco dessa hierarquia de poder da Idade Média, que na Idade Moderna isso vai mudar completamente. Nós temos aí o surgimento mais forte da nobreza na figura do rei, e o surgimento da burguesia do ponto de vista mais forte, que vai dar o tom desse processo da Idade Moderna. Então vamos sair da Idade Média, que vai acabar por vários fatores, que não é o tema da nossa aula de hoje. Importante estudar isso, hein? Final da Idade Média, final do feudalismo, que levou a isso. Então, nesse processo de evolução, de transformação daquele momento, nós temos aí o surgimento do fortalecimento de alguns nobres. E esse fortalecimento de alguns nobres, com o apoio dessa burguesia que estava tomando força, vai surgir reis. E esses reis vão ficando cada vez mais fortes em cada região. E a partir desse processo vai nascendo as primeiras questões de reinos mais fortes. E aí inicia um período forte da história chamado de absolutismo, né? Os reis absolutos. E ali vai começando a criar os primeiros estados nacionais. E aí, gente, quando vocês verem em provas, em qualquer vestibular, quando fala o termo estados nacionais, que significa também países.
Estados nacionais são países, gente. É importante a gente se habituar com termos, porque quando a gente vê a prova, não se assustar, falar, meu Deus, o que é isso, Estados nacionais? São países, formação de nacionalidades, formação de países, então é importante ficar atento a isso. Cuidado com essas questões. Às vezes você sabe o conteúdo, mas se perde nesses termos colocados nas provas. Claro que às vezes você se perde nessa questão de não ler o enunciado das questões. Então é importante ficar atento nisso. Como esse vídeo aqui são vídeos, todos esses vídeos aqui nossos são vídeos dicas, essa fica como mais uma dica. Então, estados nacionais nasceriam ali os primeiros reinos, formação dos primeiros territórios, concepções de estados nacionais, nasceriam os países com seus reis fortes. Então, ali nasce, é uma transformação completa da sociedade. Ali começaria a nascer, na questão da história, a famosa Idade Moderna. E aí cresce reis fortes, os estados nacionais começam a se fortalecer e começa a logo tomar o poder uma classe que ainda era tímida na Idade Média, com vontade de ter força, só que agora eles vão começar a ter força, que era a burguesia. E a burguesia subindo, subindo, subindo. E aí nós temos outras coisas que vai aparecendo que influencia esse processo, que é o movimento iluminista. Outra dica para você estudar o iluminismo, influenciaria esse movimento da burguesia, influenciaria a sociedade, a população começaria a perceber, peraí, gente, os reis têm direito divino, eles são escolhidos por Deus? Não, a cabeça, a mentalidade das pessoas com esse processo do, do do iluminismo, iluminário, pensamento, razão, vai colocar na cabeça das pessoas que o rei pode ser assassinado. Então, toda essa construção ideológica que vai circular na Europa, principalmente países mais avançados nesse aspecto, que é a Inglaterra e França, vão surgir uma burguesia mais forte, o iluminismo se torna mais forte e esse processo vai acontecer períodos revolucionários. E aí nós vamos ter outros temas para discutir aí, que é, por exemplo, a Revolução Inglesa, que transformaria a monarquia absolutista inglesa na monarquia constitucionalista, na monarquia parlamentarista, que é até hoje, onde o rei reina, mas não governa. Porque quem governa é o parlamento, e esse parlamento seria composto também pela burguesia. Então percebe uma transformação que vai começando a partir dessas mudanças. E aí a gente vai ver também lá na França uma outra coisa que vocês têm que ficar atento, que é a Revolução Francesa. Esses dois processos, e alguns livros, alguns historiadores chamam de revoluções burguesas. Mais outra coisa para vocês estudarem. Então, tudo isso são dicas que eu queria situar a vocês. Essa é a minha ideia nesse vídeo que eu prometi para vocês que não ficaria muito grande, porque o último que eu fiz que está aqui no canal está muito grande, mas aliás ficou muito bom, né? Eu, aliás, sugiro vocês assistirem. É um tema completamente diferente desse, é um tema completamente outro momento da história da humanidade. Mas é isso, gente. Hoje eu queria trazer para vocês essa concepção da formação dos estados nacionais e situar em que período isso está. É claro que nós temos muita coisa para debater e falar desse processo, mas o vídeo, a ideia desse vídeo era colocar vocês à disposição para ficar atento nisso. Acompanhe os nossos canais, deixa dúvida aqui, manda mensagem para mim, eu estou à disposição para discutir esse tema. Esse tema é muito vasto, tem um monte de questões, né? A burguesia se ressurgiria forte nesse processo aí logo viria a Revolução Industrial e a necessidade de fortalecer essa questão dos territórios para não circular, para essa questão da circulação de mercadoria de cada região após o ressurgimento da Revolução, o ressurgimento não, né? O surgimento da Revolução Industrial, muito importante. Aí, por exemplo, aquela questão, os mercenários começariam, porque antes cada país podia, cada região, cada localidade podia pegar gente para se proteger de todos os lugares. Era uma coisa completamente bagunçada. Estude também o que eram os mercenários nesse processo aí. Mas aí surge os exércitos de cada país, de cada estado nacional. Tudo isso está junto com essa questão, a ideia de nação, de nacionalidade, começa a surgir aí. Hoje,
A gente, aliás, o século XX, por exemplo, tem muito disso, né? Essa questão desses nacionalismos fortes, várias disputas aconteceram por conta dessas disputas nacionalistas. O nacionalismo foi importante em vários momentos para essa construção de identidade de cada região, mas o nacionalismo traz também muitos conflitos, muitos problemas. Se vocês for parar por esse, partir por esse, analisar por esse cenário aí, o nacionalismo trouxe guerras, trouxe conflitos. Olha a Primeira Guerra Mundial, estuda isso. Olha a Segunda Guerra Mundial. Olha de onde brota um pouco essa ideia. Então o nacionalismo ele foi importante nesse momento de surgimento dos estados nacionais. Mas ele atrapalha em certas coisas. Nós estamos vivendo agora século XXI, gente, aonde já foi comprovado que o nacionalismo não resolve mais os problemas dessa pandemia que nós estamos vivendo. É um problema mundial. E a globalização também fez esse momento, traz isso claro pra gente. Então, quem estiver nessa vibe do nacionalismo para resolver o problema, não vai resolver. Então, gente, é importante ficar atento a tudo isso. Vocês que estão preparando para vestibulares, é importantíssimo ficar atento a essas reflexões. Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido a mensagem que eu passei. Esse tema é vasto, tem muitos pontos importantes para discutir. Eu estou aqui à disposição para fazer um monte de vídeos. Um grande abraço para vocês. Se inscrevam no canal, fique atento. Um grande momento de estudo para vocês. Fique bem, tchau.